e montanhas que a luz do arrebol tem perfume de rosa e jasmim. Vida calma nas vilas pequenas, rodeadas de campos em flor, doce terra de lindas morenas, paraíso de sonho e de amor. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Bom dia, Café da Manhã. Bom dia, TV de Olho, TV de Olho das Gerais. Bom dia, Rodrigo, Sérgio, João Batista. Estamos para mais um Café da Manhã do dia 16 de junho. Aqui nós comentamos as notícias que dão nos jornais, nos sites, e vamos em frente para mais um Café da Manhã. Bom, e aí, Rodrigo, algum destaque? Ué, sim, continuando aí no rumo da CPI da Covid, né? Hoje a expectativa está toda em cima do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Para poder... Ele conseguiu um habeas corpus para não ir, ou se ele quiser ir, ele pode ir, mas ficar calado ou não responder. Não precisa de fazer o juramento lá, né? Mas ele diz que vai, sabe? Então, assim, eu acho que já vai ser o desafeto do Bolsonaro que vai lá para... Assim, claro que ele não vai poder falar muita coisa, que ele não vai depor contra ele mesmo, né? Porque a matéria básica aí é desvio de recursos da pandemia, né? Mas eu acredito que ele vai fazer um estrago. Se ele for, ele vai fazer um estrago no governo Bolsonaro. Então vamos esperar aí a expectativa daqui a pouco para ver. E aí, Sérgio, algum destaque? Eu penso que o Witzel, na verdade, ele vai querer limpar a barra dele, né? Então ele deve estar com expectativa de usar esse depoimento de hoje só para falar a versão dele dos fatos. Pode acontecer um ou outro fato esbarrar na orientação do Ministério, do governo federal e tudo mais, mas não com muita expectativa não, sabe? Não acho que ele pode contribuir no sentido que a oposição deseja, que está tentando comprovar as questões. Vamos ver, a conferir. E aí, João Viana? Bom dia, Deraldo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Rodrigo Bahia. Bom dia, amigos, amigas que acompanham aí pelo YouTube os vídeos do programa Café da Manhã. Eu também dei uma lida nas notícias, que estão muito mornas, né? Assim, desde sexta-feira, fim de semana, teve a questão da motocicleta, da passeata lá, que teve um destaque enorme, mas depois são matérias que vão só comentando as anteriores, porque também as entrevistas lá, os depoimentos cessaram e começam, me parece, hoje, né? Retomam hoje. Então, a expectativa aí é essa que o Rodrigo apontou aí, um quadro novo, né? Nesse cenário aí terrível da política brasileira. Agora, também a gente acompanhou a questão desse secretário,
o lado de saúde do estado do Amazonas, ele, no depoimento dele, a meu ver, também eu li algumas matérias, tentou blindar de algum modo até o ministro Pazuello, que em tese é o que mais responsável pela falta do oxigênio lá naqueles dias e que acabou culminando com a morte de muitas pessoas. Mas ele não deu muitas informações, mas, entre outras, ele confirmou o investimento do Ministério da Saúde nessa questão do tratamento precoce, de tentar empurrar a cloroquina para poder ver se aliviava a situação lá, e acabou complicando, né? No depoimento dele, isso ficou claro. Aquilo que já existe uma leitura que o Ministério da Saúde, o governo federal, por algum motivo, que ainda não está muito claro, quer dizer, não resta outra dúvida, não resta outra alternativa, senão aquela de desvio de recursos, né? Porque um medicamento que não tem absolutamente nada a ver com o tratamento da Covid ter sido usado e empurrado com tanta ênfase, né, com os preços majorados, as empresas que cuidam da produção para poder entregar uma produção absurda de medicamentos, recebendo recursos muito acima do valor de mercado, sem licitação. Então, a gente vê que aí tem processo de corrupção. Mas o secretário Peluzzi, parece, lá do Estado de Saúde do Estado, ele blindou o governador do Estado, né? E tentou blindar também o ex-ministro Pazuello. Aí, mas desmentiu a capitã cloroquina, como eu disse, Maíra Pinheiro, né? Então, as coisas começaram a entrar em contradição. Acho que agora o peso da lei está aparecendo, né? Então, essa turma está descobrindo que não vai ficar impune, não. E aí eles começaram a se voltar uns contra os outros. É como sempre, né? Os bandidos fazem acordos na hora de fazer o mal feito, mas depois de responder os questionamentos na lei, começa a julgar farpa uns nos outros, né? Então, vamos ver. A expectativa é essa. O sigilo telefônico, o sigilo também, o ministro foi indicado, por último, no lugar do decano Celso Mello, o Marques, né? Que foi indicado pelo governo Bolsonaro. Ele liberou o coronel Elson, que é o subalterno do ministro Pazuello, da quebra do sigilo. Não sei se tem sigilo de um servidor público, seja coronel, seja o que for, general, seja médico, seja professor. Se assumiu o cargo lá, tem que responder. Mas aí ficou com medo do sigilo ser quebrado, procurou lá o ministro do STF, aliado lá do governo federal, está muito claro nas teses dele, e ele canetou contra a decisão do ministro Lewandowski de manter a quebra do sigilo. Eu nunca tinha visto isso, não. Um ministro do STF dá uma decisão e o outro vem e quebra individualmente, sem ser no plenário. Geralmente isso acontece, mas leva para o plenário e aí o plenário decide. Mas um contra o outro é a primeira vez que eu vejo aí de forma tão clara, tão explícita. É isso aí, gente. Eu vou cumprir uma promessa, né? Vou cumprir uma promessa. Ontem eu falei em inflação, falei da questão do aumento da energia elétrica,
falamos também sobre energia, falamos sobre energia fotovoltaica. E hoje eu quero falar da privatização da Eletrobras, que estão nos jornais hoje, né? A questão da crise hídrica. E, primeiro, falar quem é a Eletrobras, né? A Eletrobras é dona da Itaipu Binacional, é dona da Chesf, a nossa companhia elétrica de São Francisco. A Eletrobras é dona da Eletronorte, é dona da Eletroamazonas, é dona de Furnas, ela é dona de 1/3 da energia elétrica gerada no país e da metade da transmissão de energia no país. Essa é a Eletrobras. Tem uma medida provisória em andamento, em tramitação lá no Congresso Nacional, ela está no Senado, ela já passou pela Câmara, agora está no Senado. O Senado tem até agora dia 22 para se manifestar sobre essa medida provisória. Se não se manifestar, ela vai caducar e vai ter que pensar outra coisa, outra medida sobre a Eletrobras. Mas por trás dessas soluções mágicas que nós encontramos, que esse governo liberal apresenta, de privatização de tudo, por trás disso existe um total descompromisso com o país, um total descompromisso com a capacidade do Estado de gerar as suas prioridades, de gerar as suas questões nacionais mais importantes. E eles estão debitando a falta de chuva, a falta de água do céu para aumentar a nossa energia elétrica das nossas casas, né? Não é não, gente. Isso é falta de planejamento, é falta de compromisso, é falta de... Eles estão falando que não vai ter racionamento. Vai ter sim racionamento. Não vai ter apagão. A fala do líder, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse ontem, né, que, olha, pode ter um racionamento aos moldes de 2001, né, onde não sei se vocês se lembram, todo mundo teve que ter uma redução no consumo de energia. O que, na nossa... isso é um completo absurdo, essa falta de planejamento do nosso Ministério das Minas e Energia, né? Falta de planejamento do governo, que fica preocupado em criar factoides de motos, acabar com a máscara, acabar com liberar a Copa América. Eles estão preocupados com isso e não preocupam com uma coisa fundamental, por exemplo, que é a política de energia do país. O bom desse lado da medida provisória é que há um problema até entre os próprios governistas com relação à privatização da Eletrobras. É claro que eu sou contra, isso é um absurdo, eu sou contra a privatização da CEMIG. Nós temos 4 usinas, a CEMIG tem 4 usinas agora vencendo, a gente precisa de renovar isso, vencendo a concessão, precisa de renovar. E a gente precisa do fortalecimento da CEMIG aqui, né? Precisamos que a CEMIG cresça, que a CEMIG atenda aos nossos grotões de Minas, né? Que estão sem energia elétrica, né? E eles querendo privatizar a Eletrobras, a maior empresa de energia do país. É isso aí, gente, o meu comentário de hoje. Eu estava, assim, distraindo aqui quando você falou que o governo, os que estão defendendo a privatização, estavam jogando a responsabilidade da falta d'água. Aí eu lembrei do Rodrigo Bahia falando, brincando, deve estar faltando água para molhar o pé da planta, né, Rodrigo? Faltando água para molhar o pé da planta da empresa, para ela poder investir e ultrapassar, porque as tecnologias vão sendo superadas, né? Assim, uma tecnologia mais nova acaba... um carro, por exemplo, que há mais tempo, antigamente, ou não muito antigamente,
andava consumindo uma quantidade de combustível muito grande para poder rodar a mesma quilometragem, com a tecnologia dos motores, esse carro começa a aproveitar melhor, o motor começa a aproveitar melhor o combustível, e com menos combustível roda o mesmo tempo, então com combustível roda mais, né? Então, assim, agora, sem os investimentos, sem a pesquisa científica, a questão é falir. Então, isso é intencional. E falindo, para quê? Para vender Na verdade, é uma empresa ligada ao Estado, né? Também de economia mista, que é responsável pela entrega de energia, pelo controle de energia na cidade, no país, junto com a agência de controle. E agora precisava de falir, porque falindo o quê? O preço de mercado vai lá para baixo, aí os amigos que financiam as campanhas eleitorais, aí é que está a chave disso, compram essas empresas na Bacia das Almas e depois começam a fazer igual lá no Pará, né? Vai dar muito certo. Lá no Pará, a empresa lá de energia foi privatizada, em Macapá, não foi isso? Aí faltou manutenção nos geradores, ficaram lá num apagão de praticamente 15, 20 dias, porque faltava manutenção, né? Faltavam novos equipamentos. A empresa que comprou na Bacia das Almas, a coisa lá, era responsável por contrato. E acabou que, pelo que foi a decisão, é que os custos da manutenção foi distribuído, repassado para todos os consumidores do país de energia elétrica. Então, isso vai acontecer. O valor da energia elétrica que paga, né, para os consumidores, aqui em casa, por exemplo, a gente está observando a cada mês o valor da conta subindo, né? Quando os investimentos estão congelados, quando os salários estão congelados, num processo de pandemia que a produção reduziu, quer dizer que a demanda por energia não está tão grande como antes, né? Mas ainda assim, que a demanda por energia, quando abaixa a bola na produção industrial, é com certeza que a redução da demanda de energia. Mas mesmo assim, os preços subindo, os preços majorando. Por quê? Já praticamente foi tudo privatizado. O que não é privatizado hoje se o governo federal está privatizado? O que a gente precisa entender é que não é questão de privatizar a empresa, não. A política foi privatizada. A verdade é essa. Os partidos políticos, dos 36 partidos políticos, no mínimo 30 estão privatizados. Quer dizer, quem controla os partidos de direita, quem controla os partidos políticos do Centrão, são os próprios presidentes desses partidos, os próprios políticos? Não. São empregados, funcionários, servidores públicos, servidores, né, privados das empresas que mantêm, que criaram, que sustentam. Então, a política está praticamente privatizada. Agora, resta acabar de cumprir a determinação de pegar o orçamento público, aquilo que todo mundo paga de imposto, quando com um pãozinho, quando paga a energia elétrica, quando paga, pegar esse caixa público e entregar já definitivamente para uma das empresas que controlam os partidos políticos. É isso, a gente precisa de avançar nessa discussão. Vamos para os comentários. Rodrigo, algum comentário a respeito dos nossos destaques? Assim, somente essa questão aí da crise hídrica, né? Nos sites aí... Falta água no pé da planta. Eles estão falando que o Israel doou não sei quantas máquinas de fabricar água para o Bolsonaro. Aí talvez seja isso. Eles estão falando que o Bolsonaro agora vai criar água, né? Com a máquina. Aí tem uma máquina que fabrica água. Sabe? Aí tá as fotos aí na internet aí dessa máquina. Então, assim, eu acredito que é falta de planejamento mesmo, porque choveu demais. A planta já está até afogando, já de tanta água.
Agora vai estar difícil, porque ali mesmo, naquela depoimento do secretário lá de saúde, lá onde é que teve a crise lá do oxigênio, de Manaus, Amazonas. da Amazonas, ele revelou lá o esquema, né? Ele era secretário, tinha um cargo abaixo, depois foi promovido, depois saiu do cargo, colocou outra pessoa e montou uma empreiteira para ele. Aí a empreiteira estava prestando serviço para o governo. Então, assim, é difícil demais, né? É muito difícil. E aí, Sérgio, um comentário, Sérgio? Apenas um pequeno comentário do ponto de vista ecológico. A base dessa questão da energia tem a ver com a matriz energética brasileira, que ela, mais de 70% vem de água, vem dos reservatórios de água. Ano a ano, nos últimos 20 anos, os reservatórios estão baixando o nível. Baixando o nível por quê? Porque a quantidade de chuva, historicamente, ela diminuiu. Ela diminuiu por quê? Se você observar do ponto de vista geológico, do clima, etc., a grande fonte que alimenta os rios do centro-oeste brasileiro, ela vem da Amazônia. Então, quando você suprime a floresta, você tira a floresta, você queima a floresta, você diminui a evaporação, diminui a formação de nuvem, e aí a precipitação que ia ocorrer na região centro-oeste, na região sudeste, ela diminui. Consequentemente, os reservatórios também diminuem. Resultado, falta água, falta energia e nós pagamos a conta. Então, também é preciso que a sociedade combata, denuncie os governos que não estão cumprindo o seu papel de fiscalizar, de coibir, de proibir, de prender, de multar e depois de prender os desmatadores. Porque a base, nesta atual matriz energética brasileira, continua sendo hídrica. Você vê que diminuiu a quantidade de chuvas no país inteiro. Aquela chuva regular que ocorria não está ocorrendo mais. Então, aí tem também esse ponto. Para completar, ainda ninguém falou nisso, mas o atual governo, a primeira coisa que ele fez foi acabar com aquele horário de verão. O horário de verão tinha aquele objetivo de permitir, ele tinha vários objetivos positivos, tinha alguns negativos, mas os positivos eram que a pessoa mudasse a maneira do uso de energia elétrica. E isso diminuir o consumo, consequentemente poupar água. Mas isso até agora ninguém falou nada. Esse é meu comentário. Obrigado, Sérgio. Bom, gente, vamos partir agora para os destaques finais e para o encerramento do nosso café da manhã. E aí, João Viana, se você tem... Eu tenho comentar aqui ainda duas questões. Uma relativamente boa, que é a Johnson & Johnson. O governo acertou com o governo americano, né, o envio de perto de 3 milhões de doses da vacina Janssen. Né? A vacina está com prazo de validade praticamente vencido, que era agora em julho, né? Mas eles arrumaram um jeito de mexer no prazo de validade da vacina e jogaram o prazo de validade para agosto. Aí vai dar tempo de aplicar as vacinas. E também a Anvisa decretou que não tem problema com o prazo de validade vencido assim tão perto da linha de vencimento, do limite, aplicar a vacina. E essa vacina ela tem um diferencial que parece que é uma dose só, né? Com uma única dose ela já imuniza. Eu acho bem-vinda a vacina, os 3 milhões de doses, se bem que é uma poeira, um grão de areia
nessa praia imensa, né? 11,2% de 28% de vacinação completa no país, 250 milhões de brasileiros, eu penso que 3 milhões de doses vai ajudar, né? São 3 milhões de pessoas que vão ter a vida resgatada. Eu acho que essa questão da vacina, já para todos, nós precisamos de, também aqui no Café da Manhã, na TV de Olho nas Gerais, centrar foco nisso. Eu recebi um convite de panelaços diários cobrando, e acho pertinente, né? Panelaço, buzinaço, piscar a luz, cobrar. E governo e política, de um modo geral, só funciona quando a sociedade cobra. Uma nota triste, o jornal Tempo está dizendo ali, uma senhora avó, né, em Birité, acho que foi a fala dela, chateada com tanta pressão do neto, envolvido no crime, decidiu envenenar a comida do neto, né, e provocar a morte do neto. Acho que não deu certo, mas acabou presa. Mas assim, a gente vê que a sociedade está caminhando para a barbárie, né? As pessoas querem resolver os problemas de tanta pressão dentro de casa, fome, violência. Diz que o governo militar era para resolver esse problema de violência, né? Mas eu não vejo sinal nenhum nesse sentido, ao contrário. Então, nessa linha da barbárie, a avó envenenando a comida do neto, porque supostamente ele estaria se envolvendo no crime. Agora, se as pessoas estiverem envolvidas no crime, a gente puder matar, tá bom. Eu já tenho alguns aí na mira. Bom dia. Ô, gente, então, o meu só para comprovar, para comentar um pouco o que o Sérgio disse, essa questão da crise hídrica não justifica não ter energia. A nossa não pode não chover, pode não ter água, pode a chuva ser localizada. Eu dou ideia para vocês. Ao final da temporada de chuva, a nossa bacia do sistema aqui de Rio Manso, ela, para a Copasa, estava com todas as represas lotadas, 100%. Mas lá embaixo não está. No Rio Grande, e o Rio Paraná, Rio Paranaíba, não está. Mas a questão hídrica não tem nada a ver com a questão assim, de você não poder ter planejamento e ir para outras alternativas a ofertar à população energia elétrica, né? Nós comentamos aqui há alguns dias, a energia fotovoltaica ela tem que crescer, ela tem que ser incentivada. As pessoas que querem investir em energia fotovoltaica não encontram profissionais para compor suas empresas, suas organizações, não encontram. A gente precisa ter planejamento, a gente precisa ir nas faculdades, formar engenheiros, formar técnicos, formar pessoas que possam produzir, ter alternativas de energia. Isso se chama planejamento, isso se chama Estado. Essa bobagem de Estado mínimo é uma desculpa que essas pessoas têm de entregar tudo para o mercado. E o mercado não pode nada em termos de Estado. O mercado vai cuidar do dele, não cuida da população, não cuida do futuro do país. Bom, vamos para o nosso final, né? Dando bom dia, obrigado, Rodrigo, Sérgio, se alguém quiser entrar e dar alguma fala. Eu queria lembrar que hoje à noite, né, quarta-feira, nós temos o De Olho na Notícia, às 22 horas. Num formato semelhante ao Café da Manhã, mas numa alternativa da noite, para as pessoas que porventura, por acaso, e são muitas, né, que trabalham, tem que sair cedo desse horário, já tomaram o ônibus, o metrô, os seus carros para ir para o trabalho, vai voltando
né, à noite está mais tranquilo. Então, nós estamos testando essa alternativa das 22 horas com o formato do De Olho na Notícia. E, assim como no café da manhã, os links vão chegar pelo WhatsApp. Nós estamos postando o número do telefone, do WhatsApp, da TV de Olho nas Gerais, é só demandar também pelo Zap, que a gente envia para quem por acaso não recebeu. E sexta-feira, amanhã tem o café da manhã, né, às 8 horas da manhã, e na sexta-feira tem o café da manhã, 8 horas da manhã, e o mesa de bar às 21 horas. Um grande abraço, até amanhã para você, Gente, até Sérgio, amanhã. Rodrigo e Ideral. Lembrando para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo. Vamos crescer junto a TV de Olho nas Gerais. Grande abraço a todos.